Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, na classe Adultos, nesse primeiro trimestre do ano de 2023. Hoje, a lição de número 10. A lição que tem por título O Avivamento na Vida Pessoal. Queridos, o texto áureo para essa lição está nos Salmos de número 63, versos 3 e 4, onde diz assim: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A verdade prática para essa lição diz: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Aleluia, glória a Deus. Queridos, a leitura bíblica está nos Salmos 63, versos de 1 a 8. Diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me libertar de ti, na minha cama e meditar, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Aleluia, glória a Deus, que leitura maravilhosa, né, irmãos? Os objetivos dessa lição são compreender as características de um genuíno avivamento na vida do salmista, conscientizar sobre a necessidade da prática constante das disciplinas espirituais cristãs para uma vida avivada, e terceiro, entender que uma vida cristã avivada manifesta em bons frutos na vida pessoal do crente. A glória a Deus por isso. Queridos irmãos, você sabia que é desejo de Deus se relacionar conosco na intimidade, no secreto, e também nos revelar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos? Você observa que a grande prova de que Deus tem planos grandiosos conosco foi o próprio fato dele mandar Jesus, seu único filho, para morrer por todos nós, sendo nós pecadores, estando nós completamente destituídos da sua glória, né? Destituídos da possibilidade de estar perto dele. Então você observa que está mais do que provado de que Deus tem o desejo de se relacionar conosco intimamente. Agora, nós precisamos reconhecer esse desejo de Deus e nós devemos nos entregar à possibilidade de termos intimidade com o Senhor e de receber de Deus coisas grandiosas que Ele tem a revelar em nossas vidas. Então, por que se contentar com coisa pequena quando nós temos um manancial de águas vivas, não é? À nossa disposição? Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é interessante para a gente meditar. Por que se contentar com experiências espirituais gloriosas,
mas que não foram suas, né? Foram experiências de outras pessoas que viveram a intimidade genuína com Deus. Será que temos buscado o Senhor com toda a sede e devoção que são devidas? Será que muitas respostas que procuramos não são ocultas, né, irmãos? No momento de oração, leitura e prática bíblica, que nós comumente temos o costume, o mau costume de negligenciar. Então, são algumas perguntas que norteiam o assunto de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre o avivamento na vida pessoal e essas questões precisam estar presentes em nossa mente e em nosso coração para buscarmos o genuíno avivamento espiritual, tá certo? Também, começando início a essa lição, preste atenção a uma afirmação interessante, que é a vontade de Deus que todos os crentes sejam espiritualmente avivados. Não é algo que Deus deseja contemplar um grupo de privilegiados, não é? Na verdade, Deus tem o desejo que todos os crentes sejam avivados. Então, em detrimento a isso, nós não podemos ter uma igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento em suas próprias vidas. Não é? Isso aí é uma coisa que é para a gente pensar, porque é uma realidade terrível. Como vamos ter uma igreja avivada se os membros da igreja não são avivados? Ou se os membros da igreja não buscam o genuíno avivamento? Então, além desse avivamento ele se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares através do nosso testemunho cotidiano, né? E o nosso testemunho cotidiano, ele precisa incluir o quê? O nosso casamento, a nossa vida familiar, a nossa vida secular, por exemplo, nas universidades, nas escolas, né? No trabalho, nos negócios que nós estamos comumente envolvidos. Enfim, queridos, esse avivamento precisa estar presente em todas as áreas da nossa vida, tá certo? Principalmente no momento onde nós estamos proclamando o evangelho. E cá para nós como crentes, estamos comumente e cotidianamente e momentaneamente, toda hora, nós estamos proclamando o evangelho de Jesus Cristo. Então, vamos refletir um pouco sobre esse avivamento na vida pessoal de cada um de nós. Então, contrariamente ao que algumas correntes teológicas elas defendem, alegando que o avivamento só pode ser vivenciado se for no sentido coletivo, nessa lição eu quero mostrar aos irmãos que o avivamento na vida pessoal do salmista, né, tomando por base os salmos de número 63, ele serve como paradigma para a nossa análise e também para refletirmos sobre alguns pontos que devem fazer parte da nossa disciplina espiritual. E esses pontos são pontos que nos ajudarão a mantermos, então, uma vida avivada. E também nessa lição, eu quero mostrar aos irmãos a questão do equilíbrio, né? Nós precisamos chegar a um ponto de equilíbrio, compreender que o fruto do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, eles devem estar presentes conosco todos os dias e todos os momentos da nossa vida, tá certo? Normalmente a preocupação é que o fruto do Espírito e os dons, eles se façam presentes nos cultos, mas é interessante que na nossa vida cotidiana nós possamos perceber a presença do Espírito Santo de Deus através dos frutos, das virtudes do fruto, me perdoe,
não é? Do fruto com suas virtudes e também dos dons espirituais. Queridos, primeiro, o avivamento na vida do salmista. O que nós temos agora? O que nós temos nesse momento? Nós que estudamos a Bíblia, que observamos a Bíblia nas suas minúcias, nós vamos observar que o salmista, nós sabemos, né, que o salmista experimentou momentos de lutas e dificuldades e de opressões ao longo da sua vida, tá certo? Então, mesmo diante disso tudo, e aqui já começa a se assemelhar à vida de todos nós, e aí nós começamos a perceber que nós podemos aplicar isso à nossa vida pessoal, porque o salmista ele passa por profundas aflições, opressões, dificuldades, lutas ao longo da vida, o que se assemelha ao nosso cotidiano. Agora, ele nos deixou o exemplo que, mesmo diante de todo esse processo difícil, ele almejava com entusiasmo a presença de Deus. Olha o verso 1 do Salmo 63, quando ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então você observa que ele faz menção à terra seca e cansada, aonde não há água, mas apesar de tudo isso, ele demonstra um profundo entusiasmo, não é? Quando ele clama a Deus, não é? Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada eu te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito. Você observa que, embora ele vivesse um período ou um momento ali de sequidão e cansaço, não é? Na sua própria carne, a sua alma, ela tinha sede de Deus. E como a alma tinha sede de Deus, o salmista, então, ele clama. É como se ele fizesse votos com Deus e ele dissesse, declarasse a Deus que ia buscá-lo incessantemente durante a madrugada, não é? A partir da madrugada. Então, o salmista, ele também era um homem convicto. E essa convicção também deve estar no nosso coração. Além da alma sedenta, nós precisamos ter convicção de quem nós somos e de que Deus é, do que Deus representa a cada um de nós. Por exemplo, o salmista, na sua convicção acerca de Deus, ele fala, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus, não é? Ele declara de forma muito bonita aqui que Deus era Deus na vida dele. Também o salmista, ele contempla e ele bendize a Deus. O salmista, ele tinha anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus, como ele pode contemplar no santuário. Ou seja, da mesma maneira que ele contempla na igreja, ele queria contemplar também na sua própria vida, no seu cotidiano. Né, irmãos? Esse contato glorioso da glória, ela gera na alma do ser humano o reconhecimento da benignidade divina. Isso aqui é algo que a gente deve buscar, que a gente deve ter na nossa vida. Então, por esse motivo, os lábios do salmista louvarão ao Senhor. E ele, né, o bendirei enquanto viver, né, tendo o nome do Senhor erguido em suas próprias mãos. Aqui nós aprendemos que com ele a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. É algo, irmão, assim que a gente precisa, que muitos de nós precisamos aprender. Aquele negócio de nos entrega a Deus, né? O momento de entrega, momento de completo depósito na mão de Deus, pegar a sua vida e depositar a sua vida nas mãos do Senhor. Não é? Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Então, você observa como
Analisando esse contexto aqui, alguém pode dizer assim, pastor Mário Sérgio, é difícil chegar na igreja e esquecer todos os problemas e adorar a Deus assim de forma tão profunda. Então é por isso que nós precisamos de um verdadeiro espiritual, porque um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente, ela é capaz de fazer isso. É capaz de, embora as aflições que todos nós passamos nesse mundo, nós possamos ou podemos abrir a nossa boca e contemplar, aleluia, a grandiosidade do Deus que nós servimos, né? A grandiosidade do Deus que está conosco, o Senhor dos Exércitos que está conosco. Queridos irmãos, que lição maravilhosa. Deus é o nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e a sua boca louvará o Senhor da vida, não é? Você observa que isso aqui é o resultado da busca e da contemplação de Deus. Quando a Bíblia diz que quando a gente busca, a gente encontra. Quando a gente pede, a gente recebe. Pedir, dá-se-vos-á. Buscar, encontrarei. Não é bater e abrir-se-vos-á. Ou seja, quando a gente busca, tem um resultado da nossa busca. Quando a gente se esforça, não é? Tem um resultado do nosso esforço. Então, essa afirmação do salmista de se fartar com a presença de Deus, né, e a sua boca louvar ao Senhor da vida, é o resultado, sem sombra de dúvida, da contemplação do Senhor. Então, o salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia do auxílio, não é? De júbilo, de segurança. Então, nada é tão consolador, irmãos, para uma vida avivada do que o crente ter Deus como auxílio, como refúgio, como fortaleza. Né? O verdadeiro avivamento pessoal, ela promove a bênção da segurança divina na vida do crente. Que bênção, que glória, que maravilha de Deus. Olha alguns trechos aqui do Salmo 63. E o Salmo 63, Salmo 63, ele é chamado Cântico da Confiança. O autor desse salmo, irmãos, é o rei Davi, quando no deserto de Judá. Isso tem sido interpretado como a fuga do rei Davi de Saul ou de Absalão, né? Você observa que, independente das circunstâncias, este salmo ele expressa uma profunda devoção do rei Davi como salmista, né? Da comunhão e dedicação à vontade de Deus. Observa ali a alma sedenta do rei Davi em estar na presença do Senhor. Olha o verso 1. Ó Deus, tu és meu Deus, de madrugada te buscarei. Você vai ver aqui o rei Davi expressando sua comunhão com Deus. Não é? A sua intimidade ela é demonstrada em seu relacionamento de profunda devoção, não é? E seu anseio pela presença de Deus. Você observa, buscar de madrugada tanto pode indicar o sacrifício de uma vigília, quanto o da metáfora de um momento de dificuldade. Mas aqui ele declara, não é? Ó Deus, tu és meu Deus, e de madrugada eu te buscarei. Aqui você observa que o salmista Davi, ele também não estava empregando o seu tempo em coisas fúteis. Ele estava declarando que uma vida avivada, que uma alma cheia de Deus, que a pessoa que declara Deus com seus próprios lábios como seu Deus, ele tem sede e ele tem disponibilidade para fazer um sacrifício de vigília, de oração, para buscar a Deus desde as primeiras horas do dia. Olha o verso 1, ainda diz, a minha alma tem sede de ti, a minha alma te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Você vê que o salmista faz uso, queridos, de elementos da natureza para descrever o seu clamor, o seu anelo desesperado pela presença de Deus. Ele reconhece a sua debilidade.
sua condição diante de Deus, deixando claro que seu Deus é o maior bem de sua vida. Aleluia! Não é, irmãos? Ter sede de Deus e sua presença é uma característica genuína de um servo avivado. Você é avivado, então você deve ter características de um servo avivado, não é? Também, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Então, por força das circunstâncias, o salmista ele estava distante do templo, no deserto, mas o seu coração desejava experimentar o sobrenatural de Deus em sua vida, não é? Desejar experiências profundas com Deus é um indicativo de uma vida avivada. Certa vez eu ouvia um dos nossos pastores falar, e ele disse assim, irmãos, ele falando para obreiros, ele disse, irmãos, quando mais jovem, o meu pastor um dia se irmou comigo e disse assim, você, a partir de hoje, a única coisa que você vai fazer no culto é fazer a oração depois da leitura da palavra de Deus. E, no máximo, a oração pela oferta. Ele disse, eu fui para casa, dobrei meu joelho, orei, e eu fiz daquele momento o melhor momento do culto. Ele disse, chegou ao ponto que quando dizia assim, vamos ouvir a oração em gratidão pela leitura da palavra do culto, ele disse que tinha gente que já ficava de pé, chorando, dando glória a Deus, porque sabia que naquele momento iria brotar uma grande oportunidade para adorar a Deus. Ele disse, eu fiz daquilo o melhor. Você observa que o salmista Davi, ele estava distante do templo, né? Ele estava no deserto, mas o seu coração avivado, ele almejava experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Né, irmão? Glória a Deus, que coisa bonita. Né? O verso de número 3, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Então, para o salmista, o Senhor, literalmente, é a razão da sua existência. Você observa que ele diz, a tua benignidade é melhor do que a própria vida. Né? A benignidade de Deus se constitui num bem maior. Por isso, em gratidão, o salmista fará de seu coração e vida um verdadeiro santuário, né, irmãos, de adoração e de gratidão a Deus. Também, no verso 5, a minha alma se fartará e a minha boca te louvará com alegres lábios. Você vê algumas características que nós podemos extrair daqui, fé, esperança, confiança, gratidão, adoração. Então, são frutos de uma vida avivada por Deus. Então, não se pode demonstrar tais expressões sem que se tenha uma vida de intimidade com Deus. Não se pode ter essas características. Fé, esperança, confiança, gratidão, adoração. Pessoas que têm isso são aquelas pessoas que estão em nossa volta. E aí, você imagina, tem pessoas na igreja que parece que não tem tempo ruim para elas, toda hora estão rindo e passam por luta, mas dão glória a Deus, e não é? Então, são pessoas desse tipo. São pessoas que estão tão avivadas, estão num momento tão bom espiritualmente falando, que ela, acima de tudo, ela demonstra na sua vida esses elementos, fé, esperança, confiança, gratidão, não é? E adoração profunda e genuína a Deus. E também no verso 6, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Olha que coisa maravilhosa aqui do salmista, onde ele demonstra as suas prioridades de vida. Né? Então, ele prioriza aqui momentos devocionais com Deus, né? Oração, meditação na palavra de Deus, tá certo? Coisas maravilhosas que são atitudes de verdadeiros crentes avivados. O salmista aqui, queridos, ele sabia que viver sem nutrir uma comunhão com Deus seria o maior erro da vida dele, tá certo? Seria o maior erro da vida dele
tentar viver sem ter uma profunda e genuína comunhão com Deus verdadeiro. Queridos, já que falamos da vida do salmista, Davi, do rei Davi, agora nós podemos refletir um pouco sobre o avivamento espiritual do crente, tá certo? Então, o crente que tem uma vida avivada, que tem uma vida espiritualmente avivada, é um crente que tem reservado em sua vida uma agenda de piedade. Então, tomando por base o depoimento, a vida devocional, a alma sedenta do salmista Davi, nós percebemos, queridos, que existem elementos ali que são indispensáveis ou imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos para esses elementos, tá certo? Porque são elementos que, no nosso cotidiano, eles são negligenciados. E, para alguns, a negligência espiritual desses elementos, de um genuíno avivamento, ela se tornou uma coisa comum. A negligência se tornou uma coisa comum, ou seja, não causa mais nenhum efeito. Então, são elementos que, ao longo das escrituras, né, e da história da igreja, nós encontramos eles como modelo espiritual para cada crente, como, por exemplo, a oração e a leitura devocional das escrituras sagradas. E aqui nós podemos acrescentar também, por exemplo, o jejum, né? a boa mania, digamos assim, de adorar a Deus constantemente, com louvores genuínos que nos levem à presença de Deus, não é? Então, são coisas que não podem faltar na nossa vida para que nós sejamos verdadeiramente crentes avivados. Primeiro, não é, irmãos? Primeiro que tudo, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do seu dia para desfrutar de períodos especiais que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a sua comunhão com Deus. Então, um tempo precisa ser reservado ao longo do dia. Tudo bem, irmãos, que nós devemos orar em todo tempo, devemos buscar Deus em todo tempo, né? Quando estamos indo ao trabalho, quando estamos no horário de intervalo do nosso dia, após acordarmos e antes de dormir. O importante é você fazer daquele tempo o seu momento com Deus. Eu tenho uma irmã que congrega na igreja que eu dirijo, que ela diz a mim, pastor, o meu momento com Deus é quando eu estou indo para o trabalho. Eu pego o meu celular com a leitura que o Senhor envia todos os dias e eu faço daquela leitura ali a minha leitura, o meu momento devocional com Deus. Ela diz, aquele momento ali é o momento onde eu leio, enquanto o ônibus está se dirigindo ao trabalho, ela diz, eu faço minha leitura, eu choro, eu oro a Deus. Isso é uma coisa bonita, né, irmãos? Ela faz naquele momento o momento dela com Deus. E ela diz ali, eu sinto a glória de Deus. Coisa bonita. Na verdade, são disciplinas espirituais. O que são essas disciplinas espirituais? São exercícios espirituais prescritos na Bíblia Sagrada, não é? Não é invenção nossa, eles estão na Bíblia, cujo objetivo é proporcionar ao crente uma intimidade singular com Deus. E isso conduz, consequentemente, ao crente a um avivamento e mantém o avivamento no crente, tá certo? E a finalidade desse avivamento, irmãos, não é outra, a gente não pode desviar a finalidade original. A finalidade original de um avivamento é glorificar a Deus, é exaltar a Deus, não é? Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. É algo que a gente deve cultivar, aleluia,
cultivar ali com todas as nossas forças. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeiro, vou começar a falar desses elementos da vida de disciplina espiritual. Vou começar a falar da prática da oração. Então, a Bíblia Sagrada, como a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, eu quero mostrar a vocês que a oração ela é como um exercício, tá certo? Um exercício, talvez a primeira vez que se pratica um exercício físico, quem não é acostumado, ele sofre um pouquinho, ele sente as dores da pressão sobre os músculos do corpo. No entanto, essas dores e essa pressão, ela ameniza a partir do momento que o seu corpo se adapta, se acostuma a essa prática do exercício espiritual. Então, a Bíblia Sagrada, ela nos mostra exemplos de homens que desenvolveram o hábito da oração ao longo do dia. Por exemplo, eu posso citar 3 exemplos aqui. Primeiro, o salmista Davi, que tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia, conforme o Salmo 55, verso 17. Também, se pegarmos o profeta Daniel, ele também orava 3 vezes ao dia. A referência está lá, Daniel, capítulo 6, versículo de número 10. E por que não falar, irmãos, do nosso maior modelo de oração, que é Jesus Cristo, né? E ele orava intensamente no dia, certo? Vou deixar aqui como referência o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao 44. Então, esse exercício diário da oração, ele é um instrumento maravilhoso, né? Para o crente desenvolver uma vida espiritual avivada. Então, na Bíblia, nós temos muitos exemplos, né, de homens e mulheres de Deus que venceram grandes batalhas e alcançaram grandes bênçãos de Deus, porque tinham a prática diária da oração. A oração, irmãos, é um momento em que a gente cria intimidade com Deus. Embora por meio da leitura nós tomamos conhecimento de quem é o nosso Deus e do que ele é capaz, nós só vamos saber de fato quem é Deus quando nos aproximarmos dele. Você observa que isso se cumpre comigo e com você. Por exemplo, as pessoas lhe conhecem, as pessoas sabem quem você é, as pessoas sabem até os títulos que você tem, mas elas só vão saber de fato quem é você, não é? Quando elas se aproximarem de você. Eu passei uma experiência na minha vida, onde uma vez uma criancinha correu no meio da igreja e disse assim, e veio no ministério da igreja, ali onde eu estava, e eu peguei a criança, beijei a cabeça dela, sentei ela do meu lado, na cadeira ao meu lado. E ela ficou ali se sentindo importante, sentada em meio aos ministros da igreja, né? O culto inteiro. No final do culto, essa criança veio puxando a mãe pela mão e disse: esse aqui, mãe, ó, que a senhora disse que é um homem tão chato. E até hoje eu rio, eu começo a rir quando eu lembro disso. Ela disse: esse aqui que a senhora disse que é um homem tão chato, ele me pegou, beijou minha cabeça, me sentou do lado dele, me tratou muito bem. E a mãe, assim, meio sem jeito: menino, para, esse menino, não sei o quê. E não é? Mas é interessante. Você só vai saber de fato quem é Deus quando você se aproximar de Deus, quando tiver uma vida de comunhão com Deus. E a oração é uma porta aberta para nós termos comunhão de fato com o nosso Deus, né? Então, a nossa vida, irmãos, ela consiste de hábitos, tantos bons hábitos como os maus hábitos. Os hábitos mais produtivos, eles são frutos da disciplina, da prática e da aplicação deles, né? Enquanto a oração não for um hábito bem firmado e não tiver se tornado parte do seu estilo de vida, sua vida será infrutífera, não é? E ela não terá efeito apreciável. Então, nós tomamos como exemplo os grandes homens da Bíblia, né, que foram exemplos rígidos de bons hábitos e do hábito da oração. O salmista Davi, no Salmo 55, 17, que eu citei, ele diz assim: de tarde
e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá minha voz. Ou seja, ele deixa muito claro que ele orava 3 vezes ao dia. Profeta Daniel, está lá Daniel 6:10, que eu citei há pouco tempo, entrou em sua casa, aí a Bíblia diz, ora, havia em seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Então, Daniel tinha hábitos de oração tão fixos que nenhuma circunstância da vida tinha permissão para interromper os seus hábitos bons. Então, orações regulares eram um costume habitual entre os judeus, pois eles estabeleciam 3 períodos de oração para todos os dias, como nos casos citados do rei Davi e do profeta Daniel. No Novo Testamento, esses horários eram 9 às 9 da manhã, 3 da tarde e ao pôr do sol. Tá certo? Então, embora para alguns a prática tivesse se deteriorado para nada mais do que um ritual, para a igreja primitiva, os horários fixos de oração foram seguidos fielmente. Tá certo? Então, nós somos informados de que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, que era a hora nona, demonstrando que os apóstolos, tá certo? Eles oravam, né? Os apóstolos oravam conforme o costume dos judeus. E o apóstolo Paulo, inclusive, ele lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele chega a dizer, orai sem cessar. Ou seja, esse costume não pode morrer, ele tem que continuar. Ele tem que fazer parte da nossa vida cotidiana. Além da prática da oração, um outro elemento de uma vida avivada, né, irmãos, que é negligenciadíssimo, é a leitura devocional da Bíblia. Né? Um crente avivado é um crente que lê e estuda diariamente a Bíblia. Se engana as pessoas que pensam que a leitura da Bíblia esfria a não leitura. Porque a não leitura é assim, ó. Uma vez um pastor, desses pastores mais experientes de vida, de igreja, ele disse assim, observe uma pessoa que não lê a Bíblia para pregar. Ela só bate na igreja, ela só bate. Ela só xinga a igreja. Agora, ela não tem base bíblica nenhuma, ela não cita a Bíblia nenhuma vez, a sua pregação é cansativa. As pessoas escutam uma vez e elas não querem ouvir mais, porque elas sabem que não tem conteúdo, né, irmãos? Então, a pessoa, muita gente se engana, pensa que... É por isso, eu não sou contra grito, não sou, eu sou pentecostal, e vez por outra, pregando, eu elevo a minha voz, o tom da minha voz. Deus, dou aquele grito ali, que às vezes até assusta quem está despercebido, está ali no culto sem estar no culto. Agora, eu reconheço, quando eu falo assim que o grito não é avivamento, eu não estou dizendo que a pessoa não pode gritar, eu estou dizendo que o grito ele é fruto do avivamento, ele não é a motivação, tá certo? Deus não opera pelo grito, eu não grito Deus para ele operar na minha vida, não. Pelo contrário, quando Deus opera, a alegria no meu coração é tanta que eu elevo o tom da minha voz, tá certo? Então, por isso a gente precisa entender que um crente avivado ele deve ler, estudar diariamente. Ele tem que ter um ritual, tem que ter uma prática diária, tá certo? De leitura da Bíblia Sagrada. Isso é preciso, irmãos, para a gente entender, absorver e viver os ensinamentos preciosos da Bíblia Sagrada. Além disso, na prática, né, irmãos, os dias são maus. E por esse motivo, nós devemos portar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia deve ser lida e estudada, irmãos, levando em consideração alguns aspectos. Quer ver? Ela nos permite meditar nas coisas de Deus, ela previne o nosso coração de pecar, a Bíblia Sagrada nos consola, ela dirige a vida e ela ordena a vida pessoal. Tudo isso com referência bíblica. Você pega os Salmos de número 119, você vai ver todos esses elementos muito claros, tá certo? Em relação à Bíblia Sagrada. Então, nós devemos priorizar a leitura
e a meditação, pois isso aqui sempre foi a prática de grandes homens de Deus. Quer ver uma coisa? Tomar, por exemplo, Moisés, o servo do Senhor, um homem que teve uma intimidade com Deus, que a Bíblia diz que nunca se levantou na história um homem que foi tão amigo de Deus quanto Moisés. Você observa o que Moisés destaca em relação ao livro da lei. Ele diz: e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da tua vida. Lá no Deuteronômio, quando ele repetia a lei. A Josué, o Senhor enfatizou que a meditação em sua palavra deveria ser constante. Quando Deus fala a Josué, em Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Você observa o que Deus frisa para Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. O que o sucessor de Moisés não fez apenas de modo pessoal, mas também ele transmitiu ao povo. Né? O salmista ele diz que a meditação diária das Escrituras é decorrente do prazer que se nutre em relação à palavra de Deus. Lá nos Salmos 1, verso 3, antes, ou seja, acima de tudo, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Como também parte de uma decisão resoluta, né? Em seus preceitos meditarei e olharei para os teus lábios. Então, no período pós-cativeiro, foi de extrema importância o comprometimento do sacerdote Esdras quanto à leitura e meditação das Escrituras para sua preparação espiritual, não é? Como para o ensino público necessário para a restauração de Jerusalém. No Novo Testamento, Jesus critica religiosos da sua época, porque, segundo ele, em Mateus 22, 29, não conheciam as Escrituras nem o poder de Deus. Então, você observa como é importante, irmãos, e como deve fazer parte da nossa vida como crentes avivados a leitura devocional da Bíblia Sagrada. Também um outro elemento que não pode faltar é o jejum, tá certo? Uma prática que vem desde o Antigo Testamento, quando então o povo de Israel jejuava por diversas razões. Jesus Cristo, ele praticava o jejum e ele ensinava que o jejum deveria fazer parte da vida consagrada do cristão. Então, a igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva, ela praticava o jejum, né? Antioquia é uma clara demonstração de que crentes primitivos jejuavam. Então, o jejum, queridos, é um elemento que não pode faltar, tá certo? No exercício espiritual, no nosso exercício espiritual, na nossa vida devocional, tá certo? Também cantar louvores. Isso aqui é uma coisa muito maravilhosa. O louvor de Deus, irmãos, ele deve fazer parte da disciplina espiritual do crente. O apóstolo Tiago diz que se está alguém alegre, cante louvores, não é? Se está alguém alegre, cante louvores a Deus. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a música sempre esteve presente no culto de Israel, também na igreja primitiva. Então, não é por acaso que o maior livro da Bíblia Sagrada é um grande inário que nós temos em nossas mãos. É tanto que nós nos chamamos Salmos capítulo 1. A gente chama Salmos 1. Não é? É como se fosse a nossa harpa cristã na Bíblia. Geralmente os livros da Bíblia eles têm uma história, um sentido lógico que começa no primeiro capítulo e termina no último. Os salmos não têm. Cada salmo é uma canção diferente, é uma oração, é uma mensagem, é um momento devocional, não é? Cada salmo representa algo maravilhoso na vida do crente. Glória a Deus. E também, queridos, a prática do culto doméstico. Olha que coisa bonita. O culto doméstico é uma reunião de família sob a liderança dos pais cristãos, não é? Com a finalidade de cultuar Deus no lar. Então, o culto doméstico não pode faltar na nossa vida
de exercício espiritual, no nosso exercício espiritual cotidiano, tá certo? Na ausência dos pais cristãos, qualquer membro da família de extrema responsabilidade deve proceder com o exercício do culto doméstico. Então, no lar, os conceitos mais importantes da vida, eles são ensinados e o caráter da família, e principalmente o caráter dos filhos, é formado. Então, por esse motivo, nós devemos compreender e ensinar sobre a importância do culto doméstico, tá certo? O culto doméstico, ele é uma importante disciplina, não só para o avivamento espiritual individual, mas também para o avivamento espiritual coletivo, uma vez que o coletivo reflete a espiritualidade da individualidade das pessoas, tá certo? A vida pessoal e familiar de um crente avivado. Então, a vida pessoal, ela traz o avivamento espiritual, não é? O que nós buscamos na nossa alma ali, ele traz consequências para a vida pessoal. Então, não é por acaso que a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo, na doutrina e perseverança, a respeito do que se tem aprendido. Então, em resumo, não é, de forma clara, há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes na vida pessoal de qualquer cristão. Aspectos como integridade, prudência na hora de falar e no agir, e cuidado, né, na saúde física e emocional. São preceitos maravilhosos que o avivamento ele traz. Você vê uma pessoa avivada, ela é feliz, independente das suas condições pessoais, não é? Físicas, mas uma pessoa avivada é uma pessoa que esbanja felicidade. Glória a Deus. Também a vida com o cônjuge, né? Para os casados, uma vida matrimonial, ela pode e deve ser vivida no Espírito de Deus, né? A vida avivada, ela traz como consequência, né, para o casal, amor e submissão, demonstração de carinho e afeto e uma comunicação eficiente e atenta, tá certo? Então, uma vida de bênção no lar é consequência, como lemos em Efésios 5 e 6, de uma vida cheia do Espírito Santo, tá certo? Uma vida de bênção do lar, ela é uma vida que reflete, tá certo? A nossa intimidade com Deus, com o seu Espírito Santo. Também a vida com os filhos, né? O crente avivado, irmãos, ele dá atenção ao seu relacionamento com filhos. E aqui existem cuidados imprescindíveis para uma vida cristã avivada e feliz no relacionamento entre pais e filhos, como, por exemplo, o afeto, os cuidados espirituais, não é? O hábito do culto doméstico, o relacionamento cristão com os filhos, tá certo? E a disciplina dos filhos. São coisas que são reflexos de uma vida claramente avivada e cheia de Deus. Também os efeitos na vida pessoal, não é? Um crente avivado é um crente alegre. Então, a alegria do Senhor, ela produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel em todas as situações da vida. Por isso que o crente fiel, ele é forte, tá certo? Então, semelhantemente a Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, o crente avivado, ele não teme nem a morte, tá certo, irmãos? É interessante isso. E, finalmente, o crente avivado, ele é santo, não é? Ou seja, ele vive uma vida de santidade, que é uma condição indispensável para ver Deus, porque, conforme a Bíblia Sagrada, sem a santificação, ninguém verá a Deus. E, para terminar, eu quero falar para os irmãos que o fruto do Espírito, né, sobre a importância do fruto do Espírito, que é algo imprescindível para a vida cristã avivada. Irmãos, aqui alguém pode dizer assim, pastor, isso é uma coisa tão óbvia, mas na prática a gente precisa lembrar disso. Porque eu vou falar na prática, eu vou usar uma linguagem simples.
Está cheio de gente avivada, né? Entre aspas ali, está cheio de gente avivada, mas que não tem nenhuma virtude do fruto, não expressa, parece até que não tem o Espírito na vida, o Espírito Santo na vida. Por exemplo, são pessoas que chamam palavrão, são pessoas que não se relacionam bem com ninguém, são pessoas que têm dificuldade, irmão, na sua vida cotidiana, no seu devocional diário, tá certo? Então, nós precisamos, assim como precisamos dos dons, nós precisamos também da presença do Espírito Santo através do fruto do Espírito. Então, é comum algumas pessoas pensarem, né, que ser cheio do Espírito Santo ela esteja unicamente relacionado ao uso dos dons espirituais na igreja. Agora, quando nós observamos com mais atenção a Bíblia Sagrada, nós vamos verificar que ser cheio do Espírito Santo envolve também a produção do fruto do Espírito com suas virtudes. Tá certo? Pois isso diz respeito ao caráter do crente que é nascido de novo. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz: andai em amor e procurai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Então, isso traz como evidência que, para o apóstolo Paulo, o fruto e os dons deveriam andar no mesmo compasso na vida de um crente salvo. Tá certo? Um cristão avivado, ele precisa ter uma vida equilibrada. Preste atenção a essa frase. Um cristão avivado precisa ter uma vida equilibrada, tá certo? Ele precisa ter equilíbrio. Visualmente, precisa ser equilíbrio. E precisa perceber que andar em espírito diz respeito à conduta moral, espiritual, e também ao testemunho diante da família, diante da igreja e da sociedade. Tá certo? O apóstolo Paulo nos recomenda em Efésios 5:18. Ele diz: não se embriague com vinho, não é? Pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Aleluia! E isso é uma coisa tão clara nas Escrituras que o apóstolo, ele logo logo após ter escrito sobre ser cheio, ele passa a orientar princípios morais e espirituais que devem ser utilizados no relacionamento entre cônjuges, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, e do empregado para com o patrão, me perdoem, e do patrão para com o empregado. Então, nós precisamos manter o equilíbrio. Como crentes avivados, o crente avivado, avivamento não é sinônimo de desequilíbrio, é sinônimo de equilíbrio pleno. Então, nós precisamos manter o equilíbrio, não é? De dons e frutos. E esse manter o equilíbrio entre dons e frutos deve ser propósito de todo cristão avivado. Sem esse equilíbrio, não é, irmãos? Um conceito de vida plenamente no Espírito fica algo difícil, né? Fica algo extremamente deficitário. Então, para concluir essa lição, nós observamos que, a partir do livro dos Salmos, a partir do exemplo do rei Davi, como salmista, você vê que nós temos uma demonstração de uma realidade de forma bem expressiva, não é, acerca do avivamento espiritual diante de Deus. A expressão, a forma como o rei Davi se comporta e fala. E baseado nisso, todo crente pode ter uma vida espiritual, não é? Uma vida pessoal, aliás, espiritualmente avivada, desde que em todos os momentos e lugares ele esteja em comunhão estreita com o Senhor. Então, nós concluímos com isso que viver cheio do Espírito Santo não é uma opção, tá certo? É um objetivo de nossa vida. Então, Deus tem dispensado para a sua igreja os dons e o fruto. Ele deu para a sua igreja, ele deixou para a sua igreja os dons e o fruto. Então, ele requer que nós façamos o bom uso de tudo que disponibilizou. E, acima de tudo,
busquemos a cada dia viver uma vida de plenitude do Espírito Santo. Glória a Deus. Que leitura, né, irmãos? Maravilhosa, que lição maravilhosa também. Interessante que um aluno outro dia me disse, pastor, observando o título da lição, até parece que não vai dar nada, até parece que não tem nada para a gente aprender ali. Mas, quando nós nos aprofundamos de fato, nós observamos que temos muito a aprender, né, irmãos? Temos muito para colocar em prática. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que a nossa aula, você vê que é uma aula riquíssima. Você pode acrescentar elementos do seu cotidiano de uma forma maravilhosa. Então, queridos, que a sua aula seja uma bênção. A nossa aula na escola dominical, tá certo? Contribua, traga seus questionamentos, suas colocações. Convide outros, irmãos. Uma lição dessa, ela merece ser ouvida por todos. Então, convide outros irmãos. Às vezes, o irmão precisa de uma motivação. Às vezes, o irmão pensa, será que vale a pena escolher a escola dominical? Não seja uma pessoa amarga, eu não vou porque eu já sei de tudo. Não sabe. No decorrer da lição, a gente percebe que tem muita coisa para aprender, que tem muita coisa para nós acrescentarmos em nossa vida a partir dos santos ensinamentos da Bíblia Sagrada para assuntos como esse, para uma vida pessoal extremamente avivada. Deus abençoe. Uma excelente aula. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 11. Paz do Senhor a todos.